Olá, meu amigo, minha irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente meditando na Palavra de Deus. E a minha pergunta hoje é para você, antes de começar o nosso vídeo, é: o que você precisa para crer em Jesus? Qual o fato, o acontecimento? Não, se isso ocorrer, eu creio em Jesus. É uma pergunta necessária para adentrarmos, porque hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 do Evangelho de João. E até aqui nós já vimos Jesus conversando, se explicando, orientando, e muita coisa aconteceu. Jesus fez o milagre de transformar água em vinho, foi batizado, conversou com a mulher samaritana, onde ele mesmo se apresentou. E agora, qual o fato, o ponto que faria você se convencer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Essa é a pergunta desse vídeo e a resposta que nós vamos tentar trazer para você. Aquele motivo. Não, se isso acontecesse, eu creio em Jesus. Você é meu convidado, logo após a nossa vinheta, para estarmos juntos para responder essa questão para você. Então, nossa leitura hoje aqui no Evangelho, capítulo 4, a partir do versículo 43, onde diz assim: 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um rego, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo essas que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhes o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na sua palavra, que Jesus lhe havia falado. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que achara melhor, e disseram: ontem, às 7 horas, a febre me deixou. Então, pois, o pai, era aquela hora que mesmo que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então aqui fica continuação da nossa pergunta. O que moveria o seu coração na direção de Deus? Não, a partir de agora eu creio em Jesus, eu creio. Porque, então, preciso de sinais, preciso que Jesus apareça para conversar comigo, eu preciso... Esse é o nosso ponto de interrogação deste vídeo.
João 4, 43 e 54. Essa passagem descreve o segundo sinal de Jesus no Evangelho de João, onde ele cura o filho de um oficial do rei. A passagem destaca a fé do oficial e a autoridade de Jesus sobre a doença à distância. Então, irmãos, era muito mais fácil Jesus ter ido, visto aquele corpo, que nem fez Elias, né, com aquele homem com a lepra, viu o homem próximo dele, mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão e ele foi curado. Mas Jesus mostra mais uma vez a sua onisciência de Deus, onipotência. Ele não estava vendo o menino, não sabia quem era o menino, quantos anos tinha o menino, qual que era o peso, a altura, e falou para aquele pai: olha, teu filho não morreu, ele vive. Um milagre à distância. Um milagre a qual que a nossa racionalidade não consegue explicar e dimensionar o que Jesus fez para aquele pai, para aquela criança, para aquele jovem. Jesus sequer viu aquele homem, aquele enfermo, não tocou nele. De repente fala para aquele pai: olha, seu filho vive. A onipotência de Deus presente em Jesus, na sua natureza natural de Deus soberano, presente na sua autoridade de homem encarnado. Após passar 2 dias em Samaria, Jesus vai para a Galiléia. No versículo 44, João menciona que testemunha que, como profeta, não tem honra na sua própria terra. Essa observação prepara o leitor para a recepção mista que Jesus recebe na Galiléia, onde era conhecido, mas não plenamente aceito como Messias. Como o relato bíblico aqui nos mostra, aqui que Jesus já tinha passado por aquela cidade e transformado água em vinho. Viram o sinal, viram o milagre, mas não creram. E talvez hoje é o que você está passando. Você viu o milagre, você viu Jesus fazendo, mas não creu. Que atribuir esse milagre, este acontecimento às outras coisas. Porque é muito mais fácil do que crer num Deus vivo, onipotente, onisciente. Enquanto com o oficial do rei, no versículo 46, Jesus chega em Caná da Galiléia, aonde havia transformado água em vinho, e um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum, ouvindo falar de Jesus, estava na cidade, foi se encontrar com ele. O oficial é descrito como alguém que ocupava um cargo muito importante, ligado ao governo de Herodes Antipas. Mais uma vez, alguém que tinha uma posição, alguém que podia usar de sua influência, viu que toda a sua autoridade, toda a sua influência, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, não ia conseguir trazer seu filho de volta. Então ele ouve falar de Jesus. Ele vai até Jesus. Ele poderia, como autoridade, mandar seus homens prender, trazer Jesus até ele e falar: olha, se você não curar meu filho, você vai morrer aqui agora. Por que não? Nada impede ele. Mas não. Ele se rebaixa do seu cargo e vai ter com Jesus. Procurar Jesus, falar com Jesus. A resposta de Jesus ao oficial, enquanto o oficial suplicava a sua ajuda, no versículo 41, Jesus respondeu: se não for por sinais e prodígios, de que modo alguém irá crer? Talvez hoje é o que você está precisando, de um sinal. Talvez é o que você está precisando, de um prodígio da parte de Deus. Mas aí ele já o fez. Como nós vemos aqui nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores de João, que este milagre ele já fez. Então nós precisamos ser atentos, observadores da sua palavra. Por isso que Jesus falou essas coisas.
Parece que essa declaração de Jesus é dura e insensível no momento daquela situação. Mas Jesus quer destacar que as pessoas buscam milagres e sinais para crer nele. No entretanto, aquele homem não se abateu com a declaração de Jesus e persistiu. Senhor, desce antes que meu filho morra. A reação daquele homem demonstrou sua necessidade, fé e persistência. É isso que tem que ter e muitas vezes em nossas vidas. Nós precisamos aprender a persistir. Nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos aprender a ter fé que Jesus irá fazer um milagre extraordinário em nossas vidas. Assim como este homem, ele não trouxe seu filho, ele estava numa terra distante, não estava em Cafarnaum, estava na Galileia, ouviu falar de Jesus, já sabia dos milagres do passado de Jesus, que ele havia transformado água em vinho, e foi ter com Jesus. E talvez hoje, para você crer nesse Jesus, você precisa ter com ele. Talvez se você não saiba como fazer isso, procure uma igreja próximo da sua casa. Converse com o pastor local, converse com os obreiros daquela igreja, com aqueles irmãos, para que eles possam te apresentar esse Jesus, esse Salvador, esse remissor, ao qual aqui nós anunciamos, ao qual o próprio Jesus se apresenta. E é isso que nós precisamos fazer. O milagre, no versículo 50, a persistência daquele homem traz o resultado que ele esperava, estava querendo. Vai, o teu filho vive. Mas curioso que olhando para essa cena, Jesus não saiu do lugar, como nós havíamos falado, não foi preso, não foi interrogado por aquele homem que tinha autoridade para fazer isso. Jesus não foi ver o filho daquele homem. Jesus, em alguns casos, que nem a gente pode ver a passagem de Lázaro, Jesus foi até a sepultura de Lázaro. Jesus lançou somente uma palavra, e aquele homem a recebeu e a creu no seu coração, no seu entendimento, e teve fé. Aquele homem teve fé suficiente para crer no milagre que ele não presenciou. É estranho nós falarmos isso. Hoje nós vivemos num mundo interativo, internet. Se nós não podemos pegar e ver, a internet nos demonstra, mas crer em Jesus não. Crer em Deus é algo abstrato, algo diferente, algo que vai longe da minha razão humana, longe do que eu posso mensurar, dimensionar, pegar, cheirar, sentir, abraçar. Isso se chama fé. Esse homem teve fé. E talvez hoje você precise ter fé. Trazendo para a nossa prática a fé verdadeira. A história narra a fé verdadeira, que creu sem ver o milagre. Nós estamos esperando sinais, nós estamos esperando prodígios, e às vezes ele já aconteceu e nós não percebemos que Jesus já veio. A fé que confia na palavra de Jesus, a fé que desafia o entendimento humano. Eu creio sem ler, sem ver o milagre, porque o meu milagre foi Jesus que liberou. Dá para entender isso, irmãos? Olhando para a nossa situação lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, não conseguimos talvez entender, mensurar o que foi o dilúvio, mas podemos ter uma pequena noção do que foi o dilúvio.
Milhares de pessoas, animais, bens se perderam. Pelo outro lado, pessoas foram salvas. Pessoas foram resgatadas. Um milagre, talvez que nós não valorizemos, talvez nós olharemos e culparemos governantes, talvez nós culparemos o local que escolhemos viver, pessoas que nos fizeram morar naquela região, e esquecemos do milagre, da vida, de estarmos vivos. Porque somos tão enraizados com este mundo que achamos que somos parte dele, que nós vamos ficar aqui eternamente, que nós não vamos partir daqui. E é isso que Jesus vem nos falar, que há uma pátria celestial para nós, preparada, esperando, nos aguardando. A autoridade de Jesus, o milagre confirma a natureza divina de Jesus, com a sua onisciência e onipotência. Sua palavra tem poder imediatamente, sem a sua presença física. Jesus declarou: vai, teu filho está vivo. E ele realmente estava vivo. Incrível essas coisas, né? Como Jesus é maravilhoso. Sinais de crença. O Evangelho de João frequentemente aborda a relação de sinais e crenças, trazendo a histórias práticas de fé. Práticas de fé. Nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos exercer a nossa fé, confiar em Deus. O que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, é isso que Deus tem preparado para nós, diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Fé é a certeza do fato de que a gente não viu. Paulo escreve isso aos Romanos. Então, irmãos, nós precisamos ficar mais atentos. Nós precisamos parar de só queremos sinais, 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 sinais. Jesus está falando e nós não estamos prestando atenção no que Jesus já falou. Olha, eu, Jesus Cristo, sou o Filho de Deus, o Messias, o prometido, que veio morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia. E talvez muitos ainda estão esperando Jesus vir, muitos estão esperando Jesus ressuscitar, e Jesus já ressuscitou, Jesus já veio. A missão de Jesus, com esse milagre, mais uma vez Jesus demonstra amor, graça incondicional, independente da posição social. Vemos que no início do capítulo 4, até um pouquinho mais da metade, Jesus conversa com uma mulher samaritana, adúltera. Uma mulher a qual a sociedade rejeitou, mas Jesus foi atrás dela. E talvez nós, hipócritas, pecadores, rejeitamos essas pessoas, achamos que somos superiores. Agora Jesus vai se encontrar com alguém, mais uma vez, tem a autoridade de mandar prendê-lo, mandá-lo castigá-lo, mas aquele homem pega e vai ao encontro de Jesus e recebe o seu milagre. E para finalizarmos, essa passagem é um ponto para refletirmos sobre a natureza da nossa própria fé, no que ela se baseia, nas experiências dos outros ou na nossa própria experiência. Somos desafiados a confiar na palavra de Jesus, mesmo sem ver os sinais visíveis. A fé do oficial nos serve de inspiração e a motivação para dar para todos os cristãos, mostrando que a verdadeira fé é fundamentada na confiança na palavra de Cristo.
Grava no seu coração, mostrando que a verdadeira fé é fundamentada na confiança na palavra de Jesus. Se Jesus falou que iria morrer e ressuscitar, e o fez e ressuscitou, porque ele não irá cumprir todas as outras coisas que está escrito neste livro, na minha e na sua vida. Vou para o Pai, vou preparar-vos lugar e voltarei para buscá-los. Mas quando será isso? Haverá sinais. Fome, haverá sinais de guerra, haverá sinais de pestes, os princípios das dores. Mas ainda não voltarei, mas estarei próximo. Você pode crer, você pode ignorar, você pode estar agora se interrogando, mas essa Bíblia, este livro, que muitos querem acabar, muitos querem reescrever, muitos querem censurar, muitos querem calar, ela é viva e verdadeira. E nos responde a pergunta do início deste vídeo: o que Jesus precisa fazer para você crer? Ele já fez. Observe os fatos, observe os passos de Jesus. E aí você vai conhecer quem é Jesus. Quero deixar esta palavra guardada no seu coração. E antes de encerrarmos essa mensagem, quero dizer que sou grato à sua vida. Hoje chegamos à marca de 2.700 inscritos no canal. Para a honra, para a glória de Jesus.